Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua família. Que você, pai, possa cuidar dos seus filhos com amor, na disciplina do Senhor. Que você possa educá-lo para que ele cresça e seja um servo temente a Deus. Eu estava me lembrando aqui de quantas vezes eu fui punido pela minha mãe. Muitas vezes minha mãe me chamava e ali eu recebia algumas cintadas. E hoje, olhando bem, eu posso ver o quanto isso foi bom. No momento, eu ficava com raiva. Eu dizia que eu ia fugir de casa, que eu ia sair, que eu não ia voltar mais, mesmo eu sendo criança. Mas hoje, eu observando cada situação em que eu fazia, quando eu gritava, quando eu era mal educado, quando eu brigava com meu irmão, quando eu pegava alguma coisa que não deveria pegar e fui castigado. E hoje eu sei que a pessoa que eu sou, eu devo à criação que eu tive. Eu fui criado na disciplina e na admoestação do Senhor. Como realmente a Bíblia requer. Agradeço aos meus pais por isso. E agradeço a eles, porque eles tiveram a bênção de Deus, a graça de Deus, para fazerem isso da maneira correta. E eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 6, o verso do 1 ao 4, especificamente o verso no 4, que nos falará como os filhos devem ser criados e para que nós tenhamos resultados bons na vida e no futuro dos nossos filhos. Leiamos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos. O que é criar? Para muitos pais, criar os filhos é dar a eles o alimento, é dar a eles vestimenta, é dar a eles uma boa educação, fazer com que eles consigam um bom emprego, um bom sustento. E quando eles tiverem a idade suficiente, poderão sustentar-se por conta própria. Talvez somente pensando na questão material, somente naquilo que os cerca, dando a eles situações ou condições para que se sustentem. É claro que isto é algo importante e deve ser considerada como uma parte da criação. Mas não é tudo. A criação, ela envolve muito mais do que você dar suporte, do que você dar condições. Mas é você dar afeto, amor. É você colocar o coração naquela vida e tratá-la com o máximo de decência possível, o máximo de amor possível. Criar é você estabelecer esse vínculo, essa ligação com o seu filho, de forma que ele veja e sinta que ele é importante para você e que você saiba que você é importante para ele. E é isso que nós devemos entender na palavra de Deus, como criar. E a Bíblia nos fala que para nós criarmos os nossos filhos, o mais importante é criá-los no caminho do Senhor. De todas as coisas que nós podemos dar aos nossos filhos neste mundo, todas, se alguém pode dar bens materiais, pode dar terras, pode dar carros, pode dar brinquedos ilimitados, pode dar condições de vida as melhores possíveis, tudo isto se perde aqui neste mundo, fica neste mundo. O mais importante é criar os filhos no caminho do Senhor.
Nós observamos no texto que nós lemos que fala que devemos criar, não irritar os filhos, não fazer com que eles sejam envolvidos em ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E quando nós vemos disciplina, nós vamos entender duas coisas. Duas. Primeira, é as virtudes necessárias, condições para que eles vivam de uma maneira correta. É eles se formarem e terem a habilidade para conduzirem a sua vida. Ser uma pessoa disciplinada, regrada, constante, que saiba conduzir-se, portar-se em todo e qualquer lugar. E disciplina também quer dizer, de fato, algo fisicamente. Discipliná-lo. Quando ele errar, ser e for necessário, fustigá-lo, castigá-lo fisicamente. Como nós observamos, isso não é algo que é moderno ou que as pessoas hoje em dia vão aceitar com muita facilidade, mas a palavra de Deus, ela nos orienta assim. Nós vemos em Provérbios, capítulo 22, o verso número 15, que diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, o engano, o erro está ligado ao coração da criança. Cabe ao pai, à mãe, afastar da criança os maus caminhos por meio da vara. Eu falei no começo de algo que aconteceu e que hoje sou grato. Eu lembro de um dia que, quando eu era criança, eu peguei uma bolinha na casa de um homem em que meu pai trabalhava, e aquela bolinha insignificante, não tinha valor nenhum, mas eu trouxe para casa. A minha mãe me perguntou: de onde que é isso aqui? Eu falei: eu achei em algum lugar, e ela insistiu com uma pergunta e viu que minhas respostas eram inconsistentes. Ela percebeu que eu tinha roubado. Aquele dia, eu apanhei. Eu fui castigado. E ela ainda me fez ir na casa do homem, devolver aquela bolinha. Eu fui lá e devolvi. Aprendi que não devo mexer nas coisas dos outros. Aprendi que não devo roubar. Aprendi que aquilo que é meu, eu devo adquirir com o meu esforço. Eu aprendi isso. Aprendi a ser sábio e afastei a estultícia por causa da vara da disciplina. Irmãos, algumas pessoas querem colocar ou pensam que disciplinar o filho fisicamente não tem nada a ver com amor. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus ama, e melhor, Deus castiga a todo o filho a quem ama. Estou falando de Deus, que é perfeito, que é santo, que é totalmente bondoso, que nele não há erro e não há imperfeições. Deus fala que ele mesmo castiga, que ele fustiga. E realmente, e Deus faz isso pensando no melhor, para orientar, para fazer com que cresça, com que se desenvolva. E o próprio Deus nos fala na sua palavra o seguinte, Provérbios, capítulo 13, o verso 24. O que retém a vara odeia ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Deus está falando que aquele que diz que por amor não vai punir o seu filho, Deus fala que aquele é o que odeia. Mas aquele que ama, ele pune, ele castiga. É claro,
com amor, pensando no bem, não fazendo isso por raiva e nem com violência, mas demonstrando amor, porque quer que o seu filho cresça disciplinarmente, quer que ele se desenvolva, quer que ele seja um homem ou uma mulher decente e vai ser punido quando criança de uma maneira justa do que no futuro pelos homens que são injustos. Irmãos, disciplinar é fazer com que o seu filho cresça na disciplina, é dar a ele condições para que ele tenha uma vida, um andar correto e também não esconder dele a vara da disciplina. Criar o seu filho na admoestação do Senhor é mostrar para o seu filho a importância da palavra de Deus na vida dele e na sua vida. Mostrar ao seu filho que você anda segundo os preceitos da palavra de Deus e que ele também deve andar. Não é somente ensiná-lo, falar para ele o que deve fazer e se você mesmo não faz, mas é mostrar que você segue o caminho da verdade, da justiça, que você anda segundo a palavra de Deus, se orienta por ela, que você ama esta palavra e que ela não é um jugo pesado para você e que é algo bom para você, para a sua família e para o seu filho. A admoestação do Senhor é quando Deus nos fala por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, e ter esta orientação na nossa vida é o melhor que nós podemos ter para nós e para os nossos filhos. Que Deus esteja te abençoando e que nós possamos cuidar dos nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão esteja conosco, nos conduzindo para fazermos a tua vontade em relação ao cuidar e ao criar os nossos filhos. Que nós possamos fazê-lo segundo a tua palavra e não segundo aquilo que nós achamos que é o melhor. Porque a tua palavra sabe o que é o melhor e sabe o que devemos fazer. E os filhos, de fato, se alegram quando os pais demonstram por eles cuidado. Essa, Senhor, é a nossa oração, pedindo a tua bênção, a tua orientação, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.